Fala a verdade, você achou que fosse ficar livre de mim, né? Você achou? Né? Como é que eu falei? Como eu falei pra você, participei lá da transmissão no R7, né? No portal R7, por isso que eu tô gravando mais tarde. Aliás, lembra que eu falei pra vocês de um doente, do maluco que cria contas no Instagram, eu bloqueei, ele cria outra pra me xingar? Ele mandou um recado agora numa outra conta, ele falou assim: graças a Deus, tá demorando, acho que você deve ter desistido de falar do São Paulo. Eu nem respondi, mas para felicidade desse doente, desse cidadão, eu não desisti de falar. E o cara fica procurando meu vídeo, meu Deus do céu. Mas o vídeo é para você que gosta, que curte, que tá feliz com a vitória do São Paulo. Vamos falar bastante do jogo de hoje, com calma, um jogo tranquilo, né? Porque graças a Deus o São Paulo entrou classificado. Vamos falar dos jogadores que entraram, né? Teve jogador que foi bem hoje, Reinaldo, melhor em campo, vamos falar dele. Rigoni, tem muitos jogadores que eu queria falar com vocês e da atuação do São Paulo. Mas antes, aquele recadinho do OneFootball, nosso melhor aplicativo de futebol para celular. Acompanhei lá no R7, só no celular, dando as notificações de gol. Legal pra caramba, melhor aplicativo de futebol para celular, você fica sabendo de tudo, todas as informações do seu time, totalmente de graça. Então, primeiro link da descrição, você já sabe, se você não tem ainda, clica o OneFootball, melhor aplicativo de futebol para celular, tá bom? Vamos lá, olha só, gente, São Paulo entrou em campo já classificado, não sei se vocês chegaram a ver o vídeo de ontem, né, que eu gravei ontem, que eu fiquei assistindo São Paulo e Guarani Ferroviária, que um tropeço da Ferroviária garantiria a vaga do São Paulo nas quartas de final. Para quem estava na zona de rebaixamento no começo do campeonato, eu confesso que estava preocupadíssimo, fiquei acompanhando aqui, torcendo para o Guarani, o zagueiro do Guarani fez um gol no finalzinho, e o São Paulo já entrou em campo classificado. Isso deu opção para o Rogério Ceni fazer as alterações que ele já tinha prometido fazer depois na coletiva da entrevista, depois da derrota contra o Palmeiras, que ele falou que tem jogo na quarta-feira contra o Manaus, e aí ele ia poupar alguns jogadores, e eu achei até que ele fosse poupar mais. Por exemplo, eu achei que ele fosse poupar o Pablo Maia, e o Igor Gomes, que eu falei para vocês ontem, ele não poupou, o Pablo Maia jogou, o Igor Gomes também, mas eu achei que ele fosse colocar o Luan, ele não colocou o Andrés, né? Depois colocou o Nestor no segundo tempo, tirou o Caleri, que estava sentindo lesão, umas dores musculares ali, poupou alguns jogadores, o Sara tá com a torção no tornozelo que preocupa o Sara para o jogo de quarta-feira, tá fazendo tratamento, não se sabe, tá fazendo exames. Amanhã, no vídeo de amanhã, eu trago para vocês mais informações, se tiver informação sobre o Sara. O Igor Vinícius ainda se recuperando de lesão muscular, mas colocou em campo um time bem diferente do que a gente estava acostumado a ver, com alguns jogadores que a gente já estava vendo e que eu gostaria muito de ver como o Andrés Colorado. Pegou o time do Mirassol, que classificou da Copa do Brasil eliminando o Grêmio, depois foi eliminado por um time desconhecido, troca de técnico, comando, um jogo num calor da Zâmbia lá em Mirassol, num belíssimo gramado que foi recuperado pela direção do Mirassol, gastaram quase 300 mil reais para deixar aquele gramado bonito, um time organizado, né, que se organizou e que eu imaginei que fosse dar mais trabalho. O São Paulo começou o jogo controlando o jogo, falando rapidamente da partida, depois a gente dá as notas de cada um, que eu queria falar da avaliação de cada um. O São Paulo começou o jogo controlando, principalmente do setor esquerdo ali. E eu gostei no começo do jogo, principalmente do Andrés Colorado entrando muito na área. Se não me engano, foram 3 finalizações ruins, mas ele estava ali na área presente, né? Mostrando que é um jogador de um volantão ali, um meio-campista que pode jogar mais perto da área, finalizando, criando oportunidades. O porte físico dele é bom, desarma. Eu gostei da atuação dele. Eu acho que toda vez que esse cara entra em campo, ele deixa boa impressão para mim, pelo menos para mim. E o Mirassol só assustava naquela maldita saída de bola que o Jandrei toca a bola pro Pablo Maia de costas, cercado por 3 jogadores, e várias vezes eu, pelo menos, passei sustos com essa saída de bola. Poucas oportunidades que o Mirassol criou, que não chegou nem a finalizar, porque o Miranda uma hora calçou, outra hora o cruzamento errado, chute sem direção, mas todas as chances criadas pelo Mirassol no primeiro tempo foram por causa da saidinha de bola. E aí teve o lance do pênalti, que para mim muita gente contestou, lá no R7, teve a transmissão pelo R7, é do Silvio Luiz, do Bola e do Carioca, né? Eu e o Cosme Rimmel, a apresentação do Zé Luiz, a gente ficou fazendo pré-jogo, intervalo e pós-jogo. E eles falando, não foi pênalti, não. Gente, pênalti, a regra é essa. Você pode até discutir a estupidez da regra, mas a regra é essa, o cara tava lá com o braço aberto, pênalti. O Reinaldo foi cruzar, desvia na bola da mão do cara, a bola ia pra área, vai para fora, o juiz marcou pênalti. Você pode até contestar a regra, mas a regra, o juiz está lá para isso, para aplicar a regra, pênalti. E o Reinaldo, 18 pênaltis batidos pelo Reinaldo, ele errou um contra o Goiás, que 3 anos atrás, que no dia seguinte o Cuca pediu demissão. Ele errou, se não me engano, contra o Vasco também, mas aí o juiz mandou voltar, e aí ele fez. Então outro jogador bateu. Mas ele tem um pênalti errado, 18 pênaltis batidos, um errado,
Então, um aproveitamento sensacional do Reinaldo. E aí o São Paulo fez 1-0, o jogo controlado, o calor foi diminuindo. Alguns jogadores no primeiro tempo muito abaixo, né? Igor Gomes, daqui a pouco a gente vai falar de cada um. E no segundo tempo, eu imaginei que o Rogério não fosse fazer nenhuma alteração no intervalo. E o São Paulo voltou melhor. O Mirassol voltou mais frágil do que estava, porque aquela saidinha de bola maldita parou. E o Mirassol deu um chute no gol, um chute na direção do gol durante todo o jogo, que o Jandrei fez uma boa defesa. E o São Paulo, depois das alterações, para mim, depois que o Igor Gomes saiu, gente, desculpa, é minha opinião, o São Paulo melhorou com as entradas, entrou Nicão, entrou Rigoni, o Luciano para mim foi mal hoje, ainda está visivelmente fora de ritmo de jogo, Toró, que entrou muito bem. O São Paulo, além de ficar mais leve, eu achei o São Paulo mais rápido na troca de bola. Pode ver, o terceiro gol, no gol do Toró, a jogada é muito mais rápida, não é aquela lentidão, aquele toquinho de lado. O segundo gol chegou depois de um cruzamento do Reinaldo. O Reinaldo deu 9 cruzamentos hoje no jogo, encontrou um Rigoni dentro da área, pegou uma finalização difícil, e eu fiquei muito feliz pelo gol do Rigoni, que não fazia, acho que 20 partidas que ele não fazia. O último gol do Rigoni foi contra o Juventude, na época do Crespo, e hoje era o jogo ideal para o Rigoni pegar confiança. O São Paulo fez 2-0 e na sequência fez mais um, podia ter feito mais, fez mais um com o Toró, que voltou visivelmente mais magro. Vocês lembram do tamanho que saiu o Toró daqui? Não é que eu falo. E o São Paulo fez 3-0, poderia ter feito mais, controlou o jogo. E eu achei importante essa vitória, porque entrou tranquilo, já classificado, mas achei importante porque alguns jogadores que entraram deixaram uma boa impressão para o Rogério Ceni, eu acho. O Rogério Ceni tem mais opções. Dá confiança para o jogo de quarta-feira contra o Manaus, que eu não acredito em jogo fácil, e a gente aos poucos vai recuperando alguns jogadores, como o próprio Rigoni, que eu achei que fez o gol alivia a cabeça do jogador para o jogo de quarta-feira. Importante se classificar, primeiro do grupo ali, aí vai decidir em casa. Quanto mais em cima a classificação, melhor, porque esse Campeonato Paulista tem essa regra, e aí quando tem que decidir os jogos em casa, melhor, sempre melhor decidir em casa, pelo menos eu acho. E os jogadores também. Pelo menos até o próprio regulamento beneficia isso, né? Bom, antes das notas de cada um XBET, primeiro comentário fixado, você clica, usa o código promocional Barulho, tudo que você apostar você ganha em dobro. Eu não apostei em nada hoje. Aliás, lá no R7, meu palpite, como eu erro todos os palpites, eu acertei hoje, que eu falei, como eu erro todos os palpites, vai ser 3-0 Mirassol, né? Para dar o inverso, e deu o inverso. Vamos para as notas de cada um. Jandrei não teve culpa, não teve nenhuma. Fez uma defesa que acho que até eu defenderia, que eu joguei já no gol no Morumbi outro dia, até eu defenderia, mas muita gente falou, comentou lá no R7, se fosse o Volpe, pegava no morrinho artilheiro, entrava. Então, nota 6 para o Jandrei, foi exigido uma vez e não comprometeu. Moreira, menino novo, ainda em formação, não dá para exigir que o Moreira seja o Rafinha, mas cumpriu a função dele ali, seguro. Esse menino acho que tem uma cabeça boa, vi umas entrevistas dele, acho que ele tem uma cabeça boa, não é aquele menino que vai ficar deslumbrado, não é, é muito novo ainda, eu tenho muita esperança nesse menino aí, vou dar uma nota 7 pro Moreira. A dupla de zaga, o Miranda, graças a Deus, outro jogador que se recuperou bem nesse jogo, o Miranda fez cortes importantes, ele travou bolas importantes no primeiro tempo, eu acho que é um jogador importantíssimo pro São Paulo, uma arma importantíssima do Rogério Ceni pela experiência, aos 37 anos, jogou bem embaixo de um calor de Mirassol, nota 8 para o Miranda, gostei muito. O Léo também fez uma boa partida na zaga, também não comprometeu, o Mirassol não assustou muito. Para mim, Reinaldo, o melhor em campo. Agora, fazer uma pergunta, eu não tenho nenhum problema de elogiar, viu, gente? Você que é King Zete aí, que você vai comentar, fala do Reinaldo Guerreiro, esse tipo de torcedor. Eu não tenho problema nenhum de elogiar, mas eu vou falar uma coisa para vocês. Que bem que faz um banco de reserva, não? Uma das principais críticas que eu faço pro Reinaldo é que ele é um jogador acomodado, porque vive num ambiente que não tem cobrança, um jogador preguiçoso, uma das maiores críticas que eu faço pro Reinaldo. Aí o Rogério Ceni deixa ele no banco alguns jogos. Você viu a vontade que o Reinaldo jogou hoje? Porque geralmente, jogo no interior é aquela preguicinha, aquele solzinho, São Paulo classificado. Nada como um pouco de cobrança, nada como um pouco de sombra para fazer o jogador se coçar. Então, é isso que eu quero ver do Reinaldo, isso que a gente espera do Reinaldo. Mesmo fazendo 9 cruzamentos e acertando um só, que para mim é um número baixo, mas ele participou do lance do pênalti, foi ele que cruzou a bola, ele bateu o pênalti com categoria, 17 gols em 18 cobranças de pênalti, e deu o cruzamento perfeito para o Rigoni fazer o gol. É isso que eu espero do Reinaldo, só isso. Isso que eu espero do jogador que vista a camisa do São Paulo. Como eu não tenho problema nenhum de elogiar, apesar dos bochechinhas ficarem irados quando eu elogio, porque o Bochecha Vermelho ele fica bravo quando eu elogio, porque ele quer que eu venha aqui e justifique, fale que não, ele jogou muito bem, foi o melhor em campo. É assim que eu espero que o Reinaldo jogue, um jogador com a experiência que ele tem,
um dos principais líderes do elenco, é assim que a gente espera que ele jogue. É para isso, é assim que o torcedor do São Paulo espera que o Reinaldo jogue. Não só num jogo que não vale nada, mas contra Palmeiras, contra Corinthians. Achei que contra o Corinthians e contra o Palmeiras ele foi bem, até ele foi bem. Nota 9 para o Reinaldo, tá? Para mim, o melhor em campo, ao lado do Pablo Maia, que para mim continua sendo uma das maiores revelações, não só do São Paulo, mas também do campeonato, pela personalidade, pela segurança que ele passa, por chegar na área, por finalizar. Para mim, a grande revelação desse campeonato se chama Pablo Maia, nota 8 para o Pablo Maia. O Andrés, achei que foi bem no primeiro tempo, participativo, gostaria de vê-lo jogando mais. É mais um jogador que é uma opção para o Ceni, porque cá entre nós, gente, eu falei já num vídeo aqui, vou repetir. Eu acho que o Luan não joga com o Rogério. Eu não vejo o Rogério, pelas características do Rogério como treinador, apostar num jogador que só sabe marcar. Como o Luan, que ele tem muita deficiência para chegar, para finalizar. Eu já falei aqui, eu acho que o Luan vai ter muita dificuldade para jogar nesse meio campo do São Paulo. Eu acho que ele pode ser uma peça importante, uma arma importante, mas precisa evoluir como jogador de futebol, como meio campista. Senão com o Rogério ele não vai jogar. Tendo Gabriel, tendo Andrés, tendo Pablo Maia, Nestor, eu vejo a situação muito complicada do Luan. Eu achei até que ele fosse começar como titular. Mas o Andrés, gostei dele, nota 7. O Igor Gomes, gente, tem gente que fala que a gente persegue o Igor Gomes. Como persegue, gente? Me fala que... O que é perseguição, gente? Me fala. Eu tô perseguindo o Igor Gomes, gente? O cara faz 50 jogos ruins. É perseguição? Por que a torcida critica o cara? Porque ele não joga um jogo bem. Ele não faz um jogo bom. Hoje o time evoluiu 80% quando ele saiu, cara. Não é perseguição. Entenda isso. É só você olhar o desempenho do cara. Hoje o Reinaldo, que é muito criticado, jogou bem, foi elogiado. Quanto que o Igor Gomes jogou bem? Contra o Corinthians ele jogou bem. Que ele ficou fazendo a dobra ali com o Rafinha como marcador, não como articulador de jogada, gente. Não é perseguição. Não para com essa bobagem de perseguição. Não existe perseguição de jogador. Nem minha, nem da imprensa, nem de torcida. A gente quer que o cara jogue bem. A gente avalia o desempenho do cara. O cara fez 50 jogos pelo São Paulo, todos ruins. Aí você quer que venha aqui elogiar o cara? Não, porque ele joga com a meia invertida, com a chuteira, a caneleira, não sei o que. Né? Tá jogando mal, gente. Ele não pode ser titular do time, você me desculpa. Não é perseguição. Para com essa bobagem. O cara tem que jogar bola. Jogou bem, a gente vai aplaudir, vai vibrar e vai vir aqui elogiar. Tenho certeza que vai fazer a mesma coisa. Hoje ele fez outra partida horrorosa, outra partida péssima. Ele pega na bola, ele tropeça, o cara tira a bola dele que nem tira um doce de uma criança, ele demora, ele é lento, ele só toca a bola para trás, como ele faz todos os jogos. Hoje não tinha que marcar, não tinha que ajudar o Moreira. Ele outro desempenho horroroso do Igor Gomes, gente. Você quer que eu venha aqui elogiar o cara? Aí, só pra mostrar que eu não tô perseguindo o cara, eu tenho que vir aqui elogiar? Porque ele corre, porque o calor tava forte, mas ele correu, porque a chuteira dele é bonita. Pô, nota 0. Vou fazer o quê? Nota 0. Depois que ele saiu, o time melhorou. E nota 4 pro Luciano também, que visivelmente, nós estamos em março, visivelmente fora de ritmo de jogo. Disse pro Rogério Ceni que precisa jogar, que não sei o quê. Eu achei o Luciano mal hoje. Você pode até achar que ele correu. Eu achei ele mal. Espero mais do Luciano, nota 4 para ele. Juan teve uma finalização, melhor chance do primeiro tempo com o Juan. É novo, queria ver jogando mais, mas também é uma opção. Aí, os caras que entraram, eu esqueci alguém. O Marquinhos, também achei que o Marquinhos foi bem, principalmente no primeiro tempo pelo lado esquerdo ali, nota 7. E o Juan, que nota que eu dei pro Juan? Nota 6 pro Juan. Aí os caras que entraram, Nicão, Rigoni, Toró, Nestor e Patrick. Eu gostei, graças a Deus, o Rigoni. Nota 8 pro Rigoni pelo gol, que dê confiança. Eu achei que o Nicão entrou bem. Bom, já estamos em março, né? Agora tá na hora de jogar, né? Que ele não jogava em janeiro e fevereiro. Tava se recuperando lá, que testou positivo. É um cara importante, vai ser uma opção. Mais um que colocou uma pulguinha atrás da orelha do Rogério Ceni. O Nestor entrou bem, fez uma boa articulação. O Patrick ainda tem que entrar em forma, né? Também estou esperando o Patrick entrar em forma, porque também lesão muscular. Parece que ele está acima do peso, né? Disseram que é assim, que o Patrick sempre foi assim. Mas eu acho que pode ser um jogador importante desde que esteja em forma, principalmente para essas fases finais aí, Copa do Brasil e tudo. E o Toró, que também saiu gordo quando foi embora do São Paulo, né? Você concorda comigo que ele saiu gordo? Que a bunda dele parecia uma Kombi. E agora voltou mais magro, que ele foi lá para o Atlético Goianiense, foi para o esporte, tem cobrança, não pode jogador de futebol ser gordo. Desculpa, eu posso, você pode. Ele não. Visivelmente mais em forma, fez o gol. Primeiro jogo dele, acho que com o Rogério Ceni, uma opção também. Então eu acho que desses jogadores que entraram, eu não vou dar nota, número, tá, gente? Isso é de menos. O que vale é o desempenho.
mas nota 7, nota 6, isso é o de menos. Mas eu acho o seguinte, esse jogo serviu para mostrar que o Rogério Ceni, mesmo não tendo aquele jogador de lado que ele quer, mesmo ainda faltando um zagueiro, eu acho que com esse elenco do São Paulo, o Rogério pode ter várias formações diferentes com jogadores competentes para executar as funções que o Rogério Ceni determina. Então, para jogador de marcação tem, para jogador de criatividade tem, volante de criatividade. Para mim ainda falta um articulador, um camisa 10 que a gente não tem, porque eu não considero Sara e Igor Gomes pilares do time, como o Rogério Ceni acha. Mas eu acho que ele tem opções agora. Com os jogadores entrando em forma, que a gente espera que entre em forma, que se recuperem rápido de contusão. Vamos ver quanto tempo que o Sara vai ficar contundido. Vamos ver se o Alisson... Tendo esses jogadores em condição com bom preparo físico, eu acho que o São Paulo tem tudo para fazer uma campanha digna até o final do campeonato. Para quem estava ameaçado não, para quem estava na zona de rebaixamento no começo do campeonato, sem dúvida, uma grande evolução. Hoje o jogo não serviu muito de parâmetro, porque o São Paulo estava classificado, um time diferente, mesmo assim, controlou muito bem o jogo, fez o nosso final de semana ser melhor e nos dá confiança não só para a partida de quarta-feira contra o Manaus, mas também para a sequência do campeonato. Espero, deixa a sua opinião aí, me diga o que você acha de tudo isso, tá bom? Lembrando, 420 mil inscritos, aquela camisa vai de presente, presente da São Paulo Mania, e 418 mil, copo térmico do São Paulo, que é sensacional. Os produtos da São Paulo Mania estão na descrição do vídeo, você entra no WhatsApp, conversa com o pessoal da loja, vão te atender da melhor forma possível. Vai ter no vídeo no Boteco do Barolo sobre a coletiva do Ceni, eu nem sei se teve coletiva, que eu não acompanhei, vou acompanhar agora, e amanhã a gente posta o vídeo com os melhores momentos, né, analisando os lances, os gols, tá bom? Espero você, obrigado pela paciência de ter esperado, e você, o maluquinho lá que muda a conta, desculpa, infelizmente eu tô aqui pro seu desespero. Fiquem com Deus, forte abraço, aqui no Vai São Paulo, que é Vamos São Paulo, não quero ter razão, quero ser campeão. Ótima semana para nós, um abraço.